Eu sou o João Pedro e eu fiquei responsável pelo capítulo 4 do livro Comunicação em Mídia, História, Tensões e Perspectivas, dos autores Augusto César Rios Leiro, Alisson Carvalho de Araújo e Dandara Queiroga de Oliveira Santos. Então, na introdução do capítulo 4, os autores eles evidenciam que o desafio de refletir sobre os caminhos históricos e sobre mídia e tecnologia no contexto escolar requer destacar uma deferência cultural sobre a cultura e os nexos históricos entre a educação física e a comunicação. E, além disso, os autores eles também dizem que é possível identificar em alguns mapeamentos uma expressiva recorrência de debates vinculados à tematização da mídia e da tecnologia no processo pedagógico da educação física escolar. E após isso, os autores eles analisam as posturas pessimistas e otimistas sobre o uso da tecnologia no campo pedagógico da educação física, onde para eles as críticas negativas são ancoradas nos receios de que as tecnologias digitais elas possam desencadear um momento de vigilância e controle dos corpos. E já na postura otimista, os autores eles dizem que a literatura ela aponta a necessidade de se pensar a realidade do uso das tecnologias no processo de ensino, considerando que ainda não há um espaço de reflexão sobre o papel dos dispositivos na formação. Partindo para o desenvolvimento do capítulo, os autores eles alertam que o texto tem como objetivo realçar as reflexões sobre problemáticas no uso de mídias e tecnologias no contexto da educação física escolar. E eles alertam que eles vão fazer o uso de narrativas e em cada uma dessas narrativas eles vão elencar os avanços e as preocupações pedagógicas que existem. Na primeira cena, os autores eles dão o nome de monitoramento de alunos, recriação de informações e seus usos, onde a tecnologia utilizada foram os monitores de frequência cardíaca que fazem o monitoramento direto e contínuo das atividades realizadas nas salas de aula de educação física. Os dados que eram gerados nessa primeira cena, eles migravam para uma plataforma que permitia os professores ter o acesso a uma ampla quantidade de dados dos alunos. E esses dados eles dialogavam com os conteúdos de ensino que os alunos recebiam e conseguiam trabalhar com os temas relacionados. Assim, fica evidente nessa primeira cena a potência dos usos das tecnologias referente à aproximação dos professores com os alunos do curso, bem como um importante passo de fazer o uso pedagógico dos dados gerados pelos alunos em suas práticas corporais. E partindo para a cena 2, que é denominada pelos autores como Mídia, Tecnologia, Aventura e Educação Física Escolar, os próprios autores eles trouxeram para essa experiência a ampliação nos formatos midiáticos a serem construídos na educação física. Então, já nessa segunda cena, os autores eles tiveram 4 turmas do segundo ano do ensino médio e eles estabeleceram um processo de avaliação diagnóstica de diferentes formas, como um questionário, uma roda de conversa ou atividades para serem feitas em casa e postadas em grupos no Facebook. E cada turma ficou responsável por aprender a criar uma mídia, tendo que saber fazer imagem, fazer texto, vídeo e portfólio. E cada criação deveria apresentar o conteúdo de ensino, narrando as vivências e aprendizados do aluno dentro dessa experiência pedagógica. Para os autores, o conceito que eles tiveram uma maior afinidade, ainda na formação inicial, foi o de mídia e educação. E, além disso, eles ressaltam a importância de disciplinas que fortaleçam e qualifiquem o olhar para a mídia e que estimulem o olhar crítico. E, ainda na opinião dos autores, partindo do ponto de vista didático-pedagógico, os conteúdos midiáticos que foram criados pelos estudantes, eles podem e devem servir como materiais didáticos para que outras pessoas possam aprender, especialmente quando se trata de conteúdos de ensino em que a sistematização ainda é tão escassa quanto a era dessa época que a gente está vivendo. E entre diversos pontos positivos sobre essa segunda experiência, da segunda cena,
Como, por exemplo, os alunos, segundo os autores, os alunos eles se tornaram mais criativos e autônomos por conta do Facebook. E esse foi um ponto positivo. E dentre esse ponto positivo e muitos outros, eles ressaltam um ponto frágil, que é um ponto negativo, que seria a necessidade de dispor de mais tempo para fazer um trabalho melhor. E já no final do capítulo, após essa segunda cena, os autores eles evidenciam as suas considerações finais, onde dizem que o objetivo da obra não era acabar com o debate do uso da tecnologia na educação física e escolar, mas sim apresentar aos leitores os pontos positivos e negativos das duas cenas e as suas respectivas semelhanças e diferenças. E por fim, os autores eles refletem que o trabalho com as mídias e as tecnologias na escola requer um processo contínuo de autoavaliação e planejamento.